queridos irmãos e irmãs, fazemos a nossa prece inicial, rogando a Jesus, nosso Mestre por excelência, que nos dê força, sabedoria, para enfrentarmos esses momentos em que estamos vivenciando. Momentos desafiadores, onde tem predominado muitos lutos, muitas dores, muitos sofrimentos, sejam dos familiares, sejam dos doentes, sejam dos desencarnados. Que todos nós possamos ligar a esses seres, fluidicamente doando de nós algo de positivo, algo de nós mesmos, de irmãos, de fraternidade, para que todos se sintam protegidos por Deus, que rodem em suas mentes essa frase: Deus não abandona ninguém, e que fique circulando: Deus não abandona ninguém, e Deus também não nos abandona. Portanto, vamos juntos caminhar em direção daquilo que é a nossa evolução, do que é o nosso melhor, com a nossa reforma, com a nossa redefinição como ser. Que assim seja. Muito bem. O tema que a Nedina me propôs, e eu agradeço a Nedina, agradeço ao Grupo Espírita Irmã Sheila, ou ao Centro Espírita Irmã Sheila, por essa confiança que me depositaram, de falarmos sobre a parábola do mal rico. Eu já inicio dizendo que interessante, né? Se tem a parábola do mal rico, é porque tem um bom rico. E aí nós vamos poder definir isso ao longo da nossa fala. Porque a gente traz, talvez até inconscientemente, um certo medo quando se propõe a riqueza. E é louvável esse medo, de certa forma, porque nos faz tomar cuidado, mas pode ser paralisante, de outro modo, se com isso nós formos passar por uma prova dessa, falar: não, eu não quero ser rico, porque, como dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma prova muito difícil, porque exalta a sensualidade, como lá está escrito, facilita a compra dos prazeres, como lá também está grafado. Então, ser rico é uma coisa muito fácil, né, para se perder. E também ser pobre e revoltado não é tão difícil de ser rico perdido. Mas vamos falar sobre a parábola. A parábola é assim: há um homem rico que vestia-se de seda, vestia-se de linho, todos os dias. Olha, eu acho que até o pijama dele era de linho. Todos os dias comia muito exaustivamente, né? Bebia licores e vinhos também diariamente. Olha que vida regalada desse indivíduo. Púrpura, ou seja, muito bem vestido, comia exageradamente e também bebia exageradamente. À sua porta havia um mendigo de nome Lázaro. O mendigo não ganhava sequer as migalhas da mesa do rico. Nada. Quando nós vamos tomar uma refeição, sempre cai alguma coisa, por mais refinados que nós sejamos. Quando é cego, nem se fala, cai quase o prato inteiro. Mas esse pobre Lázaro, nem as migalhas não lhe eram dadas por esse mal rico. Lázaro recebia como presente lambida dos cães nas suas feridas.
Tá? Então, olha a diferença social, já para nós pensarmos, que essa parábola nos mostra, que essa parábola nos convoca a olharmos a dor alheia. Ah, eu não vejo o que está lá fora. É uma visão dessa parábola. Peibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que foi onde eu me basei, e eu também paro para refletir, vocês me corrijam. Essa parábola me dá a ideia, essa primeira parte, de que eu me introjeto, eu me adentro em mim mesmo, eu me enclausuro de tal forma que eu não vejo nada para fora de mim. Eu não quero nem saber se tem mendigo ali fora ou se não tem mendigo ali fora. E eu digo, depois que escutei isso de um amigo lá no Rio Grande do Norte, eu digo que o Espiritismo não é consolador. Eu digo que o Espírito é perturbador. Porque o Espiritismo nos faz olhar. Se a gente sair e falar, mas tem um moço ali, coitado dele, o que eu posso dar? A gente já não consegue mais ser como o mal rico. Olha o tanto que isso é bom. Né? Eu, quando como, certa feita, eu estava comendo sozinho em um restaurante, pedi que a pessoa fizesse o prato para mim. E olha que era um restaurante chique. E eu achei que isso não ia acontecer. Eu estava comendo lá e tal. E a pessoa não cortou o bife, né, a carne. E o garçom passava muito pouco, pelo que eu pude perceber, depois que cego é mais ou menos invisível. Nós vamos discutir isso na parábola. E aí, eu não tive mais como ter acesso ao garçom, eu tentei cortar, aí o arroz veio assim para cima de mim, sabe? O arroz ficou revoltado. Aí eu peguei o bife com o garfo de um lado e a faca do outro, fiz meio que um sanduíche do bife. E tinha um casal de moças, pela voz eram joviais. Nossa, como cego come como troglodita. Eu disse, tem razão, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma deficiência, quando você tem uma pobreza, você é invisibilizado na sociedade. Isso vai ter reflexo. Aqui você pode fazer de conta que não vê. Mas aí desencarna Lázaro e vai para o seio do pai Abraão. Desencarna o mal rico e vai para o Hades, ou inferno, como queira. O Hades é mais chique, era a terminologia antiga, substituída pelo Tártaro, na época romana, e por inferno, na época católica e evangélica. E o nosso amigo mal rico vai lá para o inferno. E o bom, né, pobre vai lá para o seio do pai Abraão. Bom, primeira coisa nós temos que distinguir aí. Mas será que tem mesmo esse tal de céu e inferno? Existe um livro da codificação chamado Céu e Inferno que demonstra que não tem céu e inferno circunstanciado, circunscrito. E chegando lá, acreditavam os antigos que era o Hades, que significava ficar no centro da Terra. Aquele indivíduo que fosse moralmente equivocado, ele ficaria alojado no centro da Terra. E o que ficasse bom não ficaria dentro do centro da Terra. O seio do pai Abraão significaria ser livre, estar numa espiritualidade livre, podendo, digamos assim, gozar das delícias daquele mundo espiritual. O Hades já não, o Hades já era um local enclausurado no centro da Terra. Isso já dá para a gente pensar também. De novo, quando a gente está muito egóico, muito vaidoso, achando que somos o melhor, nós estamos enclausurados de novo dentro de nós mesmos.
mesmo depois de desencarnado. Nós falamos que enquanto o mal rico era encarnado, ele não via o Lázaro, olha só, ele estava dentro de si, ele continuou dentro de si. Não mudou nada. Então alguém me pergunta assim, como é que eu vou ficar no mundo espiritual? Da mesma forma que você está aqui. Se você estiver apegado às coisas materiais, você vai ter as dificuldades de estar apegado às coisas materiais. E na questão 1011 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se tem um local assim, com a cerquinha escrito inferno, né, divisa escrito céu, né, e um sujeito na porta escrito São Pedro. Os Espíritos dizem que não tem nada circunscrito. É uma questão de consciência, de sentimento, de vibração. Então, o mal rico fica apavorado, né, quando ele percebe que acabaram os licores, porque lá no inferno, pelo visto, né, estava mais ou menos como nós aqui com a pandemia, né? Sem licor, né, não tinha mais linho, o moço já não vestia bem, o moço já não comia suculentamente como fazia antes, né? Ele chiou, né? E nisso ele vê pai Abraão e o Lázaro. E ele vê que a posição altera. Aquele que era um indivíduo invisível no mundo, na Terra, enquanto encarnado, era visibilíssimo para ele. E fazia parte do seio de Abraão, ou seja, da liberdade espiritual. Ele não, ele estava enclausurado. Aquele rapaz que era pobre, no sentido material da terra, o Lázaro, era rico de beleza, de alegria. E ele que era rico, era um miserável. E nós? Que balanço nós fazemos? Estamos caminhando para sermos ricos espiritualmente ou estamos agindo como mendigos dessa espiritualidade? Porque se apegarmos muito, como eu falei, há um lado de uma certa ligação com a matéria, nós estamos encarnados. Não tem como dizer que não temos um certo liame com a matéria. O problema é que a matéria não deve nos possuir. Uma vez uma mulher me diz assim, eu não fui a uma festa, uma madame, logicamente. Ela me diz assim, eu não fui a uma festa porque eu não tinha feito a minha unha. Eu brinquei com ela, falei, mas eu achava que a unha estava pronta por Deus. Não, eu não tinha cortado a minha unha, lixado a unha, pintado a unha. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, não podia ir com um sapato fechado? Mas aí, ó, o ser está tão ligado à aparência que tinha que ir com tal ou qual sapato, não podia ser com aquele outro sapato. O importante não era a festa, o importante era ela. Se a gente tiver esse tipo de visão, a gente vai complicar. Se a gente achar que nós somos a última bolacha do pacote ou a Coca-Cola derradeira do deserto, nós vamos ter problemas. E aí o mal rico diz ao pai Abraão, olha como é que ele continua impetuoso. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo e põe em minha boca, porque não aguento a secura, né, dessas labaredas. Olha só, olha o verbo, olha o imperativo, manda. Mesmo diante disso tudo, ele não é humilde para dizer, pai Abraão, me dei mal, sabe? Estou arrependido, dei com as burras na água, vi que eu tomei o bonde errado. Pai Abraão, eu quero mudar, o senhor me faz o quê? Como é que faz para mudar? Não, manda. Aí o pai Abraão diz uma outra frase interessante. Há entre nós um fosso que quem está do lado de você, mal rico, digamos assim, não pode vir para cá. E quem está do lado daqui não pode ir para lá. E com base nisso,
é que a Igreja Católica tomou o dogma do inferno e das penas eternas, ou gozos eternos. Olha como é que é. Quem está do lado do céu, felizinho para sempre, tocando arpinha. E quem está ao lado da labareda, queimando para sempre do lado do inferno. Olha como é que esse fosso. Então existe isso tudo, Emerson. Quer dizer que esse espiritismo está nos enganando? Porque se tem um fosso que separa o mundo espiritual superior, vamos dizer assim, do mundo espiritual inferior, então quem está de um lado passa para o outro. Pelo contrário, o Espiritismo nos prova que os bons espíritos não têm para eles nenhum limite. E eles vêm socorrer quem estão nos umbrais e abismos da vida. Agora, não tem como alguém que está nessas zonas inferiores, habitando como tal, antes de serem socorridos, não tem como levá-los para uma área espiritual superior. Não tem, digamos assim, ligação fluídica, não tem adesão, não tem aderência. Não tem como, quanticamente falando, se fazer isso. Então, por isso que é preciso se arrepender, pedir realmente nesse arrependimento para ser ajudado, aí ele muda a vibração, ele se coloca na condição de doente. Aí, como tal, Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Aí, como doente, ele é levado para os mundos, para os hospitais espirituais. Então é bom a gente, desde agora, já colocarmos uma condição bem presente dentro de nós. Somos doentes. Emmanuel diz isso. Então já não vamos encher nossa bola, mas não, porque é outro problema que nós podemos ter. Se a gente já for entendendo que nós temos a condição de doentes, já vai facilitar a nossa ida para esses hospitais, se necessário for. Todo mundo me pergunta, Emerson, quando você desencarnar, você vai para o umbral? Não sei, eu tenho que desencarnar primeiro para depois saber. Quero lutar para, pelo menos, ir para uma colônia e trabalhar em mim mais rapidamente para o refazimento e ajudar a trabalhar. Porque o ser humano dá dois tipos de conduta. Ou ele trabalha ou ele dá trabalho. Eu gostaria de não dar trabalho, mas não sei. Depois que eu desencarnar, eu aviso. E aí, esse mal rico, vendo que tinha esse fosso, percebendo que a sua vibração não era possível, compatível com a ida até Pai Abraão, ele manda novamente, o sujeito não emenda, ele manda novamente, ele pede ao Pai Abraão que mande Lázaro ir até a sua casa, onde ele, o mal rico, tem 5 irmãos, para que eles entendam, façam diferente dele, para não sofrerem como ele está sofrendo. Ou seja, Lázaro, vai lá, chega lá por 5, para de beber, viu, cambada? Para de dar a esse culto toda a matéria, porque senão vocês vão ter o mesmo problema com o irmão de vocês que estão lá. Aí o pai Abraão diz assim, eles já tiveram, e vocês já tiveram os profetas e Moisés, e não os escutaram. Puxa, pai Abraão ainda está negando uma possibilidade. Não, não é isso. Os profetas eram médiuns. Eles vieram o tempo todo dizendo o que deveria ser feito para se melhorar espiritualmente. E nós lá também, com certeza. E aí vocês ainda querem mais? Até porque, se a gente parar para perceber, e Caibar Schutter faz isso, precisava de médium. Naquela casa onde tinha uns 5 lá, certamente ninguém era médium. Como é que o Lázaro ia chegar lá e se manifestar sem que houvesse um médium? Então havia uma impossibilidade física, mediúnica, para a comunicação. Aí ele fala, não, mas se mandar
e Lázaro chega lá, eles vão escutar. Sabe? Se o morto chegar lá assim e falar, olha, eu vim aqui dar um recado que o irmão de vocês estão ardendo. Se vocês continuarem assim, vão arder também. Olha só como a gente sempre quer, né, delegar. A gente não quer realmente fazer a coisa por nós mesmos. A gente sempre quer colocar. Porque essa parábola nasceu quando Jesus estava falando que os fariseus eram avarentos. Então, o avarento é aquele cara que não gasta dinheiro de jeito nenhum. Olha, ele também pode estar num problema igual ao rico. Não, eu sou tão econômico, etc. É tão econômico que você não consegue nem ajudar o outro. Não, você é avarento. A avareza é um vício. É um vício moral que vai nos levar ao sofrimento pós-morte. Já leva o sofrimento enquanto vivo. Eu escuto pessoas dizendo, meu Deus do céu, eu comprei ações. E como é que será que estão as ações? Elas vão subir. Eu compro ações. Eu não estou nem aí se a ação vai subir, se a ação... Eu vou dormir. Meu administrador fala, nós tomamos um prejuízo e tal. Tá bom. Agora eu vou ficar, meu Deus, as ações vão me consumir. Aí qualquer dia desse eu vou lá para a tumba e vou estar ainda preocupado se os meus filhos continuam ou não com as ações. Então, essa parábola ela vem nos perguntar o seguinte, como é que está a nossa relação com o sofredor e conosco mesmo diante do sofredor? Porque tem, psicanaliticamente falando, tem inconscientemente uma coisa muito interessante nessa parábola. Nós somos sofredores. E para nós não olharmos isso, a gente finge que não tem. A gente faz de conta que não existe o sofrimento. Para nós não olharmos para o nosso próprio sofrimento. Olha que coisa interessante. A gente, como a tartaruga, se encolhe para não dimensionar onde está a minha fragilidade. Minha fragilidade é qual? Não, eu não posso olhar, né? Porque isso é inconscientemente. Se eu olhar, eu vejo, né? Se eu olhar, eu vejo o meu calcanhar de Aquiles. E onde está o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu não vou olhar, né? Eu não fiz a unha, né? Quer dizer, aquela pessoa queria se impor de tal maneira que a unha era algo interessante a ponto de ser exposta. Eu fiquei imaginando, eu sou muito maldoso, já estou aqui dizendo para que todos os espíritos anotem, eu fiquei imaginando, meu Deus, e se essa pobre senhora ficasse sem um pé? Na prótese, será que ia ficar sempre a mesma cor? Eu sou terrível, né? Eu fiquei imaginando, e a prótese, como é que seria? Porque quem não enxerga para fora, enxerga para dentro. É para isso que a gente é cego. Para aprender a olhar para dentro. Uma vez eu caminhava, eu ainda tinha visão lateral. Assim, bem reduzida. Caminhava no aeroporto de Congonhas. E ensaiei uma reclamação. Com o carrinho, alguém me bateu no carrinho. Alguém me bateu, não. Eu quem bati no carrinho da pessoa, né? Que a pessoa vinha cruzando e eu, pá, né? O lado não era boa a visão. Aí eu disse para mim, olha só, que coisa horrível, né? Mal consigo olhar para frente. Aí uma vozinha disse dentro de mim, aguarde que chegará o dia que você aprenderá a olhar para dentro. Foram alguns anos eu comecei a aprender a olhar para dentro. E agora tem que olhar para dentro. Então a gente também aproveita, ri, né? Faz comédia. Essa moça, por exemplo, eu fiquei imaginando como é que seria com um pezinho postiço. E nós? Como é que nós estamos nos dirigindo com os nossos talentos? Porque quando a gente fala em fortuna, em mal rico, pobre do Lázaro, são valores. Porque quando a gente olha numa moeda,
Se pegarmos vamos ficar chique. Eu não sei o que tem atrás da esfinge de R$1 hoje aqui, você sabe, amor? Bom, mas deve ter alguma coisa, certo? De um lado tem a esfinge e do outro lado tem um valor. Eu sei que na libra esterlina, de um lado é o rei e do outro lado é o valor. E eu perguntava sempre para as pessoas, vocês olham mais em que lado? Ao lado do rei. O lado do rei não tem valor. O lado que tem valor é o lado que está o valor. Ninguém comercializa só olhando o rei. Então, nessa vida nós estamos olhando o rei ou trabalhando os valores? Essa metáfora é interessante. Não é minha, tá? É de Caibar. É uma metáfora interessante para a gente pensar. E eu sempre me pergunto, o que eu estou olhando? Eu estou olhando o lado material ou estou olhando o lado espiritual, que fica, que eu levo? Aconteceu um fato muito interessante. Minha mãe morreu dia 25 de março do ano passado. Tem uma palestra minha que eu falo a diferença entre morrer e desencarnar. E também Joana de Anjos diz a mesma coisa. Portanto, eu estou tranquilo. E André Luiz também. Que morrer é fácil, desencarnar que é mais complicadinho. A mamãe morreu dia 25 de março. E eu fui até o Mato Grosso e tal. Cheguei lá, acompanhei um pouquinho já estava no começo da pandemia. Acompanhei um pouco do velório. No dia seguinte, fomos lá. Acompanhei o enterro e minha mãe se foi. Passou um tempo, eu tive um desdobramento, em que eu chego num local muito luminoso e tem um senhor com cabelo branquinho, mas aneladinho, bonitinho o cabelo dele, que eu perguntei para mim, olha, aqui eu enxergo. Eu me deparei com isso, olha como é que eu sou, né? Ao invés de perguntar como é que eu moço, aqui eu enxergo, olha só, o cabelinho dele é bonito. E etc. Bom, aí ele levou meu pai primeiro a um leito. Meu pai conversou com a mulher, aí que eu percebi que era minha mãe. Aí depois eu cheguei e tinha uma parte do pulmão da mamãe que estava colado ao corpo. Que a mamãe morreu de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Um enfisema pulmonar, digamos assim. E aí eu cheguei para ela e falei, mãe, você ainda está colada nesse corpo? Larga essa coisa para trás. Falei desse jeito, com o meu tom mesmo. Larga essa coisa para trás. Tá velho. Você está com um corpo bonito, você está gorda, você está bonita. Parece as fotos que eu via de você quando você se casou com meu pai. Mas que mulher bonita. Você vai se largar. Ela começou a rir, né? Aí eu disse, mãe, tem mais uma coisa. Eu quero ser enterrado no mesmo cemitério, e eu comprei meu. O mesmo cemitério que a senhora é do seu lado. Por quê? Porque lá é muito quente, que é Rondonópolis. Lá deve ser fácil para desencarnar. Aquele calorzão, logo você fala, não, corpo, você fica aí que eu estou indo. E aí nós rimos, etc, etc. Pá, passou, não comentei o fato com o papai, só que o papai eu achava que o papai era ateu. Ele nunca declinou qual a religião dele. E eu nunca ousei a aprofundar. Minha mãe lia bastante sobre o espiritismo. Bom, mas rezava suas preces da forma católica que ela seguia, muito respeitada por mim. Que, aliás, o espiritismo respeita toda e qualquer crença. Muito bem. Aí eu fui embora, acordei numa alegria e tal. Agora, dia 25 de março, eu pensando assim, nossa, meu pai andava chorando perto do dia 25 de março, né? Eu pensei, nossa, vai ser difícil para ele, né? 65 anos e meio de casamento. O indivíduo tem 94 anos, vai fazer 95. E eu pensei, meu Deus. E eu falei, pai, mas fica tranquilo, Deus sabe o que faz, foi melhor para ela. E vinha naquele lenga-lenga e tal. Aí, uns 10 dias antes lá pelo dia 15, mais ou menos, eu ligo para ele 2 vezes ao dia. Eu liguei para ele de manhã, ele começou a chorar. Chorar como criança. Calma, eu não estou te ouvindo, não estou conseguindo compreender. Para de chorar, porque senão não tem como. Ele chorou, eu escutei. Ele falou,
A Laide falou comigo. Mas como a mamãe falou com ele? Esse indivíduo nunca deu nenhuma amostra de ser médium? Me perguntei, fiquei quieto. Falou, é? Falou. Conta. Nem um pouco curioso. Conta. Olha, meu filho, era 4 horas da manhã, ele gosta de levantar às 4 horas da manhã. Eu estava dormindo, o telefone tocou. Aí era uma voz enrolada. Aí eu levantei, que eram 4 horas da manhã, levantei, lavei o rosto e ele toma chimarrão. Aí eu pus a água para esquentar, o telefone tocou de novo. Eu atendi. Aí a voz disse assim, você sabe quem está falando, né? É a voz da sua mãe. Aí eu disse, sei, pois é, aqui é a Laide. Vim te dizer que eu estou num lugar muito bom, estou muito feliz. Você fica tranquila e pare de chorar, porque depois a gente vai conversar. Mulher sempre manda no homem, né? Até nessa situação. Eu estou emocionado ao falar disso. Quer dizer, aquilo foi um bálsamo para o coração do meu pai. Então esses valores espirituais não têm preço. Será que se ele fosse alguém, meu pai não é, será que se ele fosse alguém extremamente ligado ao mundo material, será que se a mamãe fosse uma pessoa extremamente ligada à matéria, teria podido ocorrer essa comunicação? Teria, como diz a parábola, teria unido esse espaço que há entre uma dimensão e outra? Quero crer que não. Então nós estamos construindo pontes ou estamos permanecendo em abismos? Meu pai foi agraciado. Nunca mais escutei meu pai chorar. Tá? Foi algo fantástico. Eu fiquei assim um pouco enciumado, porque eu faço parte do clube dos transcomunicadores instrumentais do Brasil, né? Da TCI. Pô, a mamãe tinha que falar com o papai, tinha que dar pelo menos um spoilerzinho para mim também, né? Comigo eu não devo ter liga suficiente além do desdobramento. Brincadeira, com muito amor que eu falo isso. Estou mostrando para vocês que a gente tem que construir essa ligação. Essas lágrimas que vocês estão vendo é de gratidão. Então, uma parábola como esta é uma parábola que nos chama a gratidão, a compadecer-se conosco e com o próximo. Se a gente não se compadecer, a gente não compadece com o próximo. Se a gente tiver num momento de extrema autopiedade, ai meu Deus, eu não valho nada, nós não vamos ver o valor do próximo. Nós temos que compadecer e não se colocar na situação de vítima, de se vitimizar jamais. Agora, compadecer conosco, sim. Olha, acontece uma coisa que parece que é uma desgraça na nossa vida. Vamos olhar aquilo com calma, porque logo, logo nós vamos perceber que foi uma bênção. No Bem e Mal Sofrer, de O Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que as bênçãos são muito mais numerosas do que os males. Os males são como 1000 alfinetadas. Ou seja, se a gente não der vazão para eles, eles não vão tomar a proporção que talvez a gente imagine. Essa parábola mostra que nós podemos aproximar do outro, aproximando de nós e do outro, conectando-se com Deus. Então, fora disso, nós vamos estar desconectados. Deus é quem aí? É a figura do pai Abraão, né? Do patriarca. E tem-se uma lenda que pai Abraão, inclusive, era a única pessoa que tinha uma túnica que depois de desencarnado não tinha uma mancha na túnica. Ou o alvejante era muito bom, ou ele não tinha vicissitude. Estou brincando. O tanto que era um espírito de escola. Então fica para nós aí essas lições. E o pai Abraão era cercado de comunicação e cercado de espíritos, de anjos, como está na passagem.
Ou seja, sempre somos influenciados, estamos cercados, como diz Paulo, de uma nuvem de testemunhas. Agora vamos eleger essas testemunhas. Vamos trabalhar para que lado nós pretendemos ir. Seremos o mal rico, porque tem uma passagem de Irmão X, num livro chamado Luz Acima, o bobo na terra e o bobo no céu. E a passagem é grande, eu não vou colocá-la aqui, só vou citá-la muito brevemente. E coloca que aquele que é extremamente ligado à matéria é inteligente na terra e bobo no céu. Aquele que é já desapegado, né, mais espiritualizado, é bobo na terra e inteligente no céu. Fulano, aconteceu isso com você, você não vai revidar? Não, você é um bobo na terra. Duro é ser bobo no céu. Vamos eleger, vamos perguntar para nós. Bom, o que eu gostaria de falar sobre a parábola, eu falei. Temos 3 minutos, se alguém quiser fazer alguma colocação, eu estou à vontade. Que a Nedina falou que 9h15 eu tenho que terminar. Tá? E não se discute com o Nedina. Fique à vontade. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Dormiram todo mundo? Bom, disse que quando a gente termina uma exposição e ninguém indaga, ninguém fala nada, ou ela ficou extremamente truncada, ou ela ficou extremamente bem formatada. Porque agora a gente não pode mais falar clara, porque senão vai ter o oposto da clara e já vai falar que a gente está discriminando. A gente tem que tomar um cuidado para falar ultimamente, que é uma coisa incrível. Então, ou ela ficou inteligível ou não inteligível. Como vocês são muito bondosos, eu vou imaginar que o silêncio seja a tolerância que vocês tiveram em me ouvir. Alguém quer botar algum nome para que a gente ponha especialmente aqui na prece? Porque eu vou colocar o nome de um primo meu que está com Covid, está com 50% do pulmão comprometido lá no Mato Grosso, não, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, Andradina, e que a situação está complexa. Se alguém quiser colocar algum nome, quiser deixar aí na live, eu direciono a prece para esse nome que eventualmente alguém colocar. Só não coloquem muitos, porque eu não decoro. As pessoas estão agradecendo pelos Obrigado ensinamentos. Obrigado a vocês. Vocês são bons mesmo. A Pérola colocou aqui Douglas. Deve ser Douglas. um homem, né? Douglas, sim. Douglas, sim. Homem. Deu Zenita colocando o nome do Arnaldo Júnior, que tá com Arnaldo Covid. Arnaldo Júnior, Douglas. A Kelly Cristina tá querendo pôr o nome da mãe, já desencarnada, Venilva Aparecida Borges. Bom, faz o seguinte, põe o nome todos aí, quando eu for falando aqui, a minha noiva vai colocando os nomes, porque senão eu não vou conseguir. Então a gente faz, pode ser assim, combinado? Vocês continuam pondo o nome, e aí eu vou falando, ela vai falando, eu vou orando, né? A gente começa mais cedo para encampar todo mundo. Jesus amado, divino amigo, obrigado por essa transmissão, por essa tecnologia. Obrigado por a existência desses corações amados representados nessa live. Que os bons fluidos atinjam o centro espírita, irmã Sheila,
atinja a casa de cada um dos participantes e venha atingir a todos que virem a acompanhar essa live no futuro. Que no mundo espiritual fique gravada essa possibilidade divina de acionar esse fluido vital em cada uma das visualizações. Senhor, governador planetário, sabes e profundamente que estamos passando por um flagelo natural. Mas sabe que ainda somos medrosos e sabes que ainda somos humanos, precisamos de seu cajado, de seu conselho, precisamos de sua voz suave, como aconteceu no barco, quando aquele vento forte, aquela tempestade forte, ameaçava virar a embarcação. Então agora, Senhor, nós vamos vibrar para cada nome colocado e quem o colocou também vibrará junto conosco. E essa corrente magnética chegue até esse coração, seja encarnado, seja desencarnado. Vamos vibrar. Qual o nome? Douglas. Ao Douglas, que seja confortado profundamente. Receba as nossas emanações. Arnaldo Júnior com Covid, que também receba nossas emanações, o nosso desejo de sua cura, para que continue na sua missão, se for a vontade do Pai. A Venilva Aparecida Borges, já desencarnada. Nilva Aparecida Borges. Venilva. Como? Venilva. Venilva Aparecida Borges, já desencarnada. Que seja acalentada, que seja tratada no mundo espiritual, ou que já esteja trabalhando, mas receba de quem colocou toda a gratidão, todo o amor, toda a veneração. Vanilda Costa de Andrade. Vanilda Costa de Andrade, que também receba profundamente os nossos carinhosos esforços, abraços e fluidos positivos. Luzia Nascimento, receba aqui como se for um passe ou muita paz, muita tranquilidade. Luzia Eduarda desencarnada. Luzia Eduarda, já desencarnada, receba também todo o amparo, todo o apoio do mundo espiritual, com muito carinho. A Ellen Cristina foi fazer uma cirurgia amanhã cedo no Hospital Santa Genoveva. Ellen Cristina, que passará por uma cirurgia amanhã cedo no Santa Genoveva, que corra tudo bem, que o procedimento dê certo, que haja bons espíritos guiando as mãos dos médicos. É o que pedimos. Gladstone Costa. Gladstone Costa, que também seja ajudado, profundamente ajudado. Divina, que também seja ajudada com muito apoio, com muita tranquilidade. Leandro Castro. Nilza Cândida. Calma, estou no Leandro Castro. Perdão. Leandro Castro, que possamos vibrar com muito amor para ele. Quem mais? Nilza Cândida, que Deus proteja você, irmã querida. E seu filho Cristiano Cândido com Covid. E seu filho, Cristiano Cândido, com ambos com Covid, que possam ser ajudados nessa doença que nós sabemos extremamente desafiante, mas que passem bem. Bom, e meu primo de consideração, Valdir Jerônimo, na cidade de Andradina, no hospital de Andradina, possa receber também todos os fluidos benéficos nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos confortar em todos os momentos. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado, Nedina. Fiquem com Deus.